Mas ter uma vida invejável não quer dizer, não implica em você ir lá e cutucar o invejoso. Porque você pode ter um bom carro, você pode ter um bom relacionamento, você pode ter uma boa casa, você pode ter um bom trabalho, você pode viajar sem problema nenhum. Entendeu? Você pode ter tudo isso. Você pode ter uma vida invejável, uma vida que muitas pessoas gostariam de ter. Mas o problema do nosso momento de vida, né, desse período histórico que a gente está vivendo agora atualmente, é que isso não basta. Não basta ter. Você tem que esfregar na cara do outro. E é logicamente que vai ter uma reação. Vai ter uma reação. Então é a coisa que a gente não percebe no dia a dia. A gente não percebe. Você está lá no seu projeto fitness, toda semana você está lá dentro da academia enfiado, fazendo seu exercício 2, 3 horas, tomando os melhores suplementos e tudo mais. Mas não basta para você ter o resultado de ter um bom corpo, ter um físico atlético, ter energia, você vê os resultados. Você tem que mostrar para o mundo os seus resultados. Isso incomoda as pessoas. Você vai ter você vai sofrer a reatividade. A reatividade vem muitas vezes de uma maneira muito simples. Você vai para o seu treino, tem uma contusão e não consegue mais fazer o seu exercício. E a gente sabe que a rotina fitness não é fácil. Você demora para ganhar muito, mas para perder, ó. Recentemente eu fiquei impressionado com um atleta, o Paulo Musi. Ô, Ariana, eu te mandei o do Musi, não mandei? Sim. Porra, Musi referência, falando, porra, o cara na internet, é o trabalho dele. Nutricionista esportivo famosíssimo. Pra você marcar uma consulta com esse cara Cara, é mais fácil você ver o papo do que você marcar uma consulta de nutrição com esse cara. Cara mega especialista, físico invejável. Assim, eu nem lembro o valor da consulta desse cara. Mas assim, nem você pagando você tem garantia que você vai passar por uma consulta com o cara. Você tem que esperar meses, você tem que esperar vaga. Sabe? 4 mil. Oi? 4 mil reais. 4 mil reais. Você com dinheiro, você não tem. Com dinheiro. Você chega com a mala, com os 4 mil reais lá e fala, Músico, quero falar com você. Ele fala, cara, desculpa, minha agenda tá cheia, eu posso te atender. E aí outro dia, logicamente, que o cara passou por um tanto de coisa na vida, mas o cara passou por uma lesão no ombro que ele tá irreconhecível. Irreconhecível. Eu assisti o vídeo e falei, cara, isso é inveja. Eu assistindo o vídeo, eu falava, isso é inveja. O cara teve uma lesão, ele perdeu 10 quilos de massa magra. É outra pessoa. O Musi falou assim, para eu ganhar 10 quilos de massa magra é não sei quantos anos de trabalho, de musculação, de treino de hipertrofia. Eu olhei o vídeo e falei assim, tudo bem, o cara tá passando por uma barra foda, eu sei, eu entendo, mas esse negócio da lesão pra mim não tem outro nome. Não tem outro nome. Entende? E quanto mais você adquire bens e você é bem sucedido, mais você vai sofrer essa ação. É algo que cresce quase que de maneira exponencial. Quanto mais você for bem sucedido no seu meio, lembra sempre, é uma energia que cresce, que duplica. Quantos são os seus olhos? Quanto mais você for bem sucedido, a energia duplica. A energia da inveja duplica em cima de você. Vocês já pararam para pensar nisso em algum momento? Já ocorreu isso na cabeça de vocês? É uma energia que só duplica. E tem uma outra questão que incomoda muito as pessoas. Muito. Muito.
Tem algumas pessoas que vêm assim na mesa do jogo e eu falo assim, o seu problema é a inveja. Eu não sei se vocês são essas pessoas, mas tem gente que se revolta. A pessoa... É essa frase que a pessoa lança. É assim, é um padrão. É um padrão. A pessoa fala assim, mas meu Deus do céu, eu não tenho nada. Inveja do quê? Meu Deus do céu, eu não tenho nada. Eu não tenho casa, eu não tenho dinheiro, eu não tenho carro do ano, eu não tenho nada. Essas pessoas, elas sofrem da pior inveja. Porque, entenda bem, a inveja que se recai sobre os seus bens materiais vão impactar nos seus bens materiais. Se a inveja cai em cima do seu carro, do Porsche que todos vocês aqui têm na garagem, se a inveja cai em cima do Porsche, o Porsche vai bater, o Porsche vai ter problema. Se você compra aquela TV de 81 polegadas e você sai falando na internet que você tem uma TV de 81 polegadas, a TV vai pifar, né? Natural. Agora, esse tipo de pessoa que se revolta, eles não conseguem entender que a inveja que eles sofrem não é dos bens materiais. E eles sofrem da pior inveja. As pessoas invejam o brilho. As pessoas invejam a beleza. Sim, a beleza física. As pessoas invejam o brilho que essa pessoa tem, porque tem pessoas, assim como tem pessoas que nascem com esse olhar com magnetismo negativo, tem pessoas que nascem com um olhar hipnótico, com a beleza hipnótica, que aonde ela chega, ela se faz ser notada pelo comportamento, né? Pelo brilhantismo de suas ideias, pela desenvoltura da sua fala, pela facilidade de interagir com outras pessoas, né? Pela sua capacidade de superação, de resolver problemas, pelo brilhantismo das suas virtudes, da sua capacidade técnica, do seu potencial. Então as pessoas, elas sofrem com a pior inveja, porque é uma inveja sobre você, enquanto indivíduo. E logicamente que a inveja vai impactar o que exatamente? A sua energia, o seu corpo, a sua cabeça, o seu espírito. Essa é a pior energia. Entende? E isso se manifesta de muitas formas, né? Por exemplo, as pessoas que eu falo, tem pessoas do Axé. O do Axé fala de uma pessoa que tem muito brilho, muitas virtudes. Não é? E às vezes, quando eu falo de beleza, logicamente, a beleza estética atrai a inveja, óbvio. A beleza estética atrai os bons olhos, né? Os olhos daqueles que enxergam a beleza estética, e também atrai o olho ruim, da inveja. A Karen falou alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Peraí. Deixa eu ver aqui. Porra, muito. Virtude é o que mais as pessoas invejam. O que mais as pessoas invejam? Dons. As pessoas invejam dons. É só você ver, cara. Sabe um meio que eu percebo? Vocês vão dar risada, talvez, do exemplo que eu vou dar.
Sabe aquela pessoa que nasce com o dom de fazer tricô, fazer artesanato? A pessoa resolve fazer artesanato porque ela já tem um dom, é dentro dela, isso aí já é dela. Tem facilidade, faz. Aí começa as outras pessoas a tentar simular, fazer aquela mesma coisa, porque tem inveja. E começa a fazer com a qualidade pior, mais barato. E aí a inveja que quebra todo mundo. Quebra a pessoa que tem o dom de fazer as coisas acontecerem e quebra a pessoa que faz coisa ruim por inveja. Eu vi um exemplo outro dia também sobre inveja que eu achei muito sensacional. O cara monta uma barraquinha de cachorro-quente e começa a vender. Começa a vender, é o trabalho dele, a vida começa a melhorar e tudo mais. Aí para um filho de Deus na barraquinha, come um cachorro-quente, pega uma Coca-Cola, paga e aí ele calcula. Pô, se eu tivesse um carrinho de cachorro-quente, eu paguei aqui, vamos supor, R$10. Se eu atender 100 pessoas durante o dia, dá tanto. Se eu atender 100 pessoas durante o mês, dá tanto. Vou montar também, lá do outro lado da rua. Só que o cara está fazendo isso único e exclusivamente por dinheiro. O outro está fazendo porque ele gosta, porque, né? Porque é uma motivação, porque ele sente motivação para fazer isso. O invejoso, muitas vezes, ele vai fazer as coisas materiais única e exclusivamente pelo dinheiro. Agora sim, o que faz a pessoa que não tem inveja do material? Ela fica mais angustiada ainda. Se a inveja não é do material, ela fica mais angustiada. Porque se esteticamente você não é privilegiado, né? Se a genética não foi benevolente com você, e você olha o outro em que a genética foi mais generosa, o que você faz? O que tem para fazer? Não existe milagre. Até tem alguns milagres, né? Mas são milagres que demandam inclusive bastante dinheiro. E não fica igual. É uma reação em cadeia terrível. Se o invejoso que inveja a coisa que não é palpável, é 3 vezes pior. Porque tem aquele primeiro impacto. Aquela pessoa é e eu não sou. Segundo impacto, eu nunca vou ser igual a ela. E às vezes as pessoas tentam ser igual. E assim, se vestir igual e fazer igual e não fica igual, isso causa mais frustração ainda. Então o invejoso ele sofre muito. Muito. E todo esse sofrimento ele vai ser direcionado. Esse sofrimento é um envenenamento, porque o invejoso ele se envenena. O invejoso ele vai se envenenar. Mas esse veneno transborda e atinge outras pessoas. Vocês entenderam até esse presente momento toda essa exposição? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Eu quero perguntar, Pai Márcio, se a inveja pode ser involuntária. A pessoa tem inveja... Inconsciente, pode. Consciente, tipo, tem inveja das coisas e ela não percebe que tem. Pode perfeitamente. Pode perfeitamente. Em algumas dinâmicas de casal, por exemplo, tem relacionamento que termina por conta da inveja. A gente, logicamente, observa de longe. Aí pode falar assim, vou dar um exemplo aqui, tá? Um exemplo. Né? O marido trabalha numa boa empresa,
A mulher sempre teve, né, empregos ali que garante, naturalmente, né, o mercado já é uma merda para a mulher, né, porque a mulher sempre ganha muito menos do que o homem, principalmente no corporativo, né, no mundo corporativo a mulher não é valorizada. Então o homem está lá num cargo em que ele ganha muito mais, tem mais benefícios, tem mais privilégio e tudo mais. A mulher sempre trabalhou também, mas ali, né, num patamar mais limitado, abaixo do homem. Se essa mulher tem uma nova oportunidade de trabalho, ela consegue um pouco mais de ascensão, um pouco mais de progresso, né? Começa a ganhar mais dinheiro que o homem. Aí, quem está de fora vai falar assim, é machismo, mexeu com o ego dele, mexeu com o ego do cara e tudo mais. Só que, por trás disso, a gente sabe que tem, única e exclusivamente, inveja. É aquele sentimento assim, como ela ganha mais dinheiro do que eu? E quando eu falo que isso está no âmbito familiar, as pessoas... outra coisa, as pessoas colocam a família como uma coisa muito sagrada e intocável. Né? Como eu tive uma criação meio diferentona, mais de lobo solitário, eu não tenho esse romantismo acerca da questão da família. Porque as ligações, é sangue do meu sangue, mas todo mundo ali tem os seus objetivos, né? Todo mundo ali tem os seus objetivos. E pode escrever, muitas vezes não existe um ambiente mais competitivo, não existe ambiente mais competitivo do que o meio familiar. Eu atendi recentemente uma pessoa no jogo, recentemente, tem 2 semanas, tem pouco tempo, por isso que eu lembro desse jogo. A mulher sempre deu tudo para a filha, tudo para a filha. E ela veio para o jogo única e exclusivamente querendo saber por que os irmãos dela não gostavam dela. Por que os irmãos hostilizavam inclusive a filha dela. E eu fiz o que eu faço sempre. Falei, babá Exu, por que os irmãos dessa pessoa odeiam tanto ela? Inveja. E aí ela ficou chocadíssima. Mas como assim meus irmãos têm inveja de mim? Tem. E aí, às vezes no jogo acontece, né? Não é sempre, mas acontece. Babá Exu fala, essa mulher, ela pinta a filha dela de princesa da Disney e os irmãos dela não conseguem fazer o mesmo com os filhos. A filha dela sempre vai para as melhores escolas, o filho dos irmãos lá trabalha estuda na escola pública, não tem os mesmos brinquedos, não tiveram, né, as mesmas oportunidades por questões financeiras e tudo mais. Então, logicamente, a família hostiliza por conta de inveja. Porque uma consegue fazer tudo pela filha e os 2 outros irmãos dela não conseguiram fazer tudo pelos filhos. Aí você fala, é sério isso? É sério. Muita gente não vai acreditar, mas o que o jogo fala é isso. E ela mesmo chegou a essa conclusão, meus irmãos, pode ser isso mesmo. E você sabe o que é pior? Ela fomenta. Ela falou, os meus irmãos se afastaram. Nos eventos de família que eu estou, eles não vão. Mas por que eles não vão? Porque ela chega e todo o assunto da reunião familiar é tudo que ela faz pela filha dela. É o quanto a filha é maravilhosa e o quanto a filha tem de tudo. Ela mesmo fomenta isso. É ostentadora. O impacto que ela recebe é menor, tá? Porque os irmãos só se afastam. Quem sofre mais nessa dinâmica? Quem que vocês acham que sofre mais? Alguém arrisca?
A filha, que vive doente. E pai Márcio, só pegando o gancho nessa história, eu estava pensando aqui de como a inveja ela é cíclica, né? Pelo que entendi, esse demônio que olha através dos nossos olhos, e também de toda a explicação que você deu, se a gente tem inveja, a gente também meio que atrai inveja, de certa maneira. Mas nesse caso, né, que essa mulher provavelmente deve ser um pouco mais egocêntrica, mais narcisista, existe esse quase um tesão, né, da pessoa saber que alguém tem inveja dela e ficar, né, como o senhor falou, fomentando isso, e no fim, quem está do lado, né, que no caso dessa menina, ela está sofrendo as consequências e não sabe nem de onde vem. Exatamente. Ou então da gente achar que dentro da família a gente está protegido, ou dentro do relacionamento a gente está protegido. Então, né, o senhor até citou o caso aí de companheiros, né, que são invejosos. Eu tive o meu primeiro ex-noivo, era assim, né, ele ficava assim, ele não conseguia ficar tão feliz com as minhas conquistas, porque ele sempre pensava, por que pra ele não? Isso, ele tinha a mesma profissão, ganhava a mesma coisa, mas ele ficava meio puto de eu ter certas oportunidades que ele não. E não é que assim, que surgiam, né, no meu caminho, eu ia atrás, mas ele ficava, ele não conseguia vibrar pelas minhas conquistas, porque ele sempre ficava assim, por que com ele não comigo? Então assim, de fato, a família não está blindada, os amigos não estão blindados e relacionamento muito menos, né? Então, assim, é o que eu falei, é uma roda que às vezes tem pessoas que sentem um tesãozinho com essa questão de fazer inveja pro outro. Entendeu? É um tesãozinho. E aí tem uma consequência, porque sempre vai ter uma consequência. Escreva no seu caderno. A inveja sempre vai trazer uma consequência. É só você perceber. Alguma perda, algo que mingua. Você deixa de ter realizações. Você deixa de alcançar os seus objetivos. Entendeu? As pessoas às vezes até tentam ter uma boa intenção. Eu estou fazendo porque eu quero, por exemplo, eu faço porque eu quero motivar o outro a ter também, mas você não pode, cara, a gente não pode entrar na cabeça das pessoas e na natureza das pessoas, entendeu? E eu reflito muito nisso, né? O comparativo, o que a internet propicia pra gente é a questão do comparativo, né? A internet é um fomento à inveja. A internet tem suas funções? Tem. A internet é entretenimento, é informação. Isso é muito importante para a natureza humana, para o desenvolvimento humano, né? Isso é muito importante. Mas o outro lado da moeda é a inveja, a superficialidade e tudo mais, né? Mas principalmente a inveja. É você querer mostrar para o mundo as coisas. Só que qual é... E aí tem o antídoto, né? Tem um antídoto. Se você começa a entender que essas coisas são ilusórias, né? Principalmente o que as pessoas mostram na internet são ilusórias, você meio que se vacina um pouco contra essa inveja. Lembrando o seguinte, eu falei no começo e vou falar de novo. Lembra quando eu falei do demônio? Tata Caveira, quando ele falou isso, eu entendi a dinâmica desse negócio e eu refleti muito. Tata Caveira falou assim, é um ser maligno que olha pelos olhos de todos. De todos. Então o invejoso não é o outro e eu sou bacana. Todos nós estamos sujeitos a essa energia. E é por isso que a gente tem que ter a porra do autoconhecimento.
Porque se você tem esse olhar, você fala, não é desprezando, mas se você tem esse olhar, você fala, se você inveja algo, porque eu admito, às vezes eu sinto, todo mundo aqui sentiu em alguma vez. Se eu olho algo que me causa essa sensação de inveja, e eu olho com um olhar mais apurado, e eu vejo sim, mas isso é ilusão. A inveja se dissipa. Você não pode correr da inveja. Você não pode se proteger da inveja. A inveja está em você. Pai Márcio, nesse caso, se a gente, por exemplo, perceber, eu senti aqui uma inveja, porque afinal, né, quem nunca? Mas, por exemplo, sei lá, se a gente tentar transmutar esse sentimento, sei lá, numa felicidade pelo outro, sabe que bom, né? Conquistou, que tem, que não sei o quê. É muito difícil. Pode ser uma maneira? Ou... É um caminho, Karen, mas eu vou dizer que isso é muito difícil. A gente sentir a felicidade pelo outro, às vezes é muito difícil. Às vezes é antinatural e eu, sendo muito honesto, isso é a minha vivência. Às vezes sou antinatural, né? Sentir-se feliz pelo outro. Eu vejo que a natureza humana não é tão assim. Se a gente encarar a natureza humana, ela não é... É muito difícil a pessoa alcançar esse patamar. Eu não vou falar de evolução, né? Eu vou falar de autoconhecimento. Porque quando a gente fala de evolução, parece que um está acima do outro. E na verdade está todo mundo aqui preso na rocha de cor azul e passando pelas mesmas circunstâncias, né? Então quando a gente se conhece melhor e a gente passa a se alegrar pelo outro, é um passo enorme, enorme de entendimento. Mas eu não sei o quanto a gente está preparado para isso. Entendi, mas pode ser, sei lá, um exercício pessoal de autoconhecimento? Pode. Por exemplo, no meu caso, está muito atrelado à paciência. Porque o meu Odu de Ifá, Odu Ireté Uturupom, mas principalmente Ireté, fala do seguinte, fala de uma pessoa que muitas vezes está predestinada a fazer coisas grandes, né? Ter um crescimento, digamos assim. Só que esse crescimento vai vir com o tempo, entende? Com o tempo e com aprimoramento. E aí, entenda bem, a gente pode cair numa cilada. Existe até um Itã de Ireté que fala disso. Porque o que me causa incômodo? É um incômodo, uma frustração em alguns momentos. Eu perceber que pessoas que não buscaram o conhecimento que eu busquei, que não se esforçaram como eu me esforcei, que não fizeram o tanto que eu fiz, conseguem alcançar coisas maiores do que eu. Mas o Odu Ireté tem um Itã que fala o seguinte, o meu Odu, e quando eu vi isso pela primeira vez do Babá, eu entendi. Isso sempre me trouxe uma indignação muito grande. Quer ver? Isso se manifesta no meu canal, por exemplo, no meu canal do YouTube. Eu acho que eu já falei em algumas aulas, quem assistiu às aulas lá no YouTube, eu sempre falo a mesma coisa. Tem gente que faz da religião uma palhaçada, canais de marmotagem e tudo mais, com 100 mil inscritos, 400 mil inscritos e não sei o que. Eu que estou aqui falando genuinamente, ensinando as pessoas, o meu canal, com muito sacrifício, depois de muito tempo, chegou a 20 mil pessoas. Isso para mim sempre me causa uma indignação. Mas é também uma indignação, atrelada à inveja. Porque eu tive o olhar para o outro.
Eu só tive esse parâmetro porque eu olhei para o outro. Em algum momento eu falei assim, pô, e se meu canal tivesse 100 mil inscritos? E se meu canal tivesse 400 mil inscritos? Isso é inveja. Então o primeiro ponto para você combater a inveja, a gente tenta combater a inveja no outro. A gente busca se proteger da inveja do outro. E o que o Tata Caveira trouxe, quando ele falou isso, cara, me acendeu um troço. Porque eu falo, cara, muitas vezes a gente não vai ter que se proteger da inveja do outro, a gente vai ter que se proteger da nossa inveja. Porque isso também causa danos. Vocês concordam comigo ou acham que é muita viagem da minha cabeça? Eu concordo. Porque do outro eu posso guardar segredo. Mas a minha inveja não é segredo para ninguém. Principalmente, não é inveja, não é segredo para mim. E o que eu quero é que vocês parem com esse negócio de naturalizar a inveja. Ah, eu sinto uma inveja, mas é uma inveja branca. Inveja não... Inveja, gente, é inveja. Se você sente, só assuma e lide com esse sentimento. E até é muito importante você aprender a lidar com esse sentimento, porque é uma maneira de você cortar a ação da inveja em você e no outro. Só que não é todo mundo que está preparado para assumir que é invejoso. Você pode tratar as coisas de duas formas. Você pode ver o outro ter uma vitória e você se ressentir porque você não consegue alcançar o mesmo patamar, e você transformar essa inveja num impulso de fazer mais e melhor. Um impulso. Aí você transmuta a questão da inveja num motor de crescimento para você. Entende? Eu acho que as pessoas ficam até assim, pai Márcio, não era um workshop de Exu mal olhado? Mas, pô, a gente tem que falar de coisas que são... tem que falar de conceito, porque se você não entender o conceito, não adianta você comprar uma estatueta e colocar lá com uma faca, com ovo, com pimenta, não sei o que e tudo mais. O Exu mal olhado, ele vai proteger você da inveja do outro. E a sua? É algo que você vai ter que tratar na raiz. Entende? Então, começa a pensar na inveja. Inveja está atrelada ao ódio, à raiva, à frustração. São sentimentos que movem. Cara, para pensar. É quase os cavaleiros do Apocalipse. Meu, é um time imbatível.